Boa noite novamente. Depois de uma apresentação da Val e dessa apresentação ainda da Geni, fico até um pouco receosa de falar, porque nós, para quem não sabe, nas segundas-feiras têm sido feitos palestras, né? Eu falo mais que um bate-papo a respeito do livro Vinhos de Luz. E o capítulo que eu vou falar hoje, que é o capítulo número 36, eu achei que ele não me favoreceu muito, achei ele muito difícil. Só a partir de uma base, um outro partido. Mas, né, o bom é que sendo difícil, a gente também esforça mais, estuda mais, aprende mais. E só para vocês acreditarem que é difícil, olhem o nome desse capítulo. Facciosismo. Alguém já ouviu falar essa palavra, falar sobre? Facciosismo. Eu ia procurar no dicionário, falar no Google, esqueci. Facciosismo. Vamos pensar, igual hoje estava dando aula à tarde, da origem das palavras. Facciosismo. Lembra um pouco a palavra facção. Que a gente vê as facções criminosas por aí, o que são? São grupos, né, de pessoas de má índole aí, que se organizam em prol do seu objetivo, que infelizmente é negativo, né, que é a criminalidade. E facciosismo é justamente isso, é a divisão em grupos ou segmentos que acabam rivalizando entre si. Então, quando a gente já vê esse título, a gente já pensa, será que eu estou divididas em grupos e o meu grupinho está rivalizando com outros? Porque panelinhas sempre vão existir. A espiritualidade, ou melhor, o espiritismo explica isso. Nós nos aconchegamos nas pessoas que pensam como nós, que temos maior afinidade, a gente tem aqueles amigos que são mais prediletos do que outros. Isso é natural, do mesmo jeito que a gente tem aquela comida que a gente gosta um pouquinho mais, aquela que gosta um pouquinho menos, assim também é com as pessoas. Mas o X da questão é que acabam se rivalizando entre si, onde a gente tem que pensar. Será que eu ando tendo aí umas intrigas, uns inimiguinhos, né? Não sei, agora o pessoal tudo cancela na internet. Será que eu estou cancelando muita gente aí, de perto de mim? Fiquei pensando sobre isso quando eu vi esse título. Aí eu pensei, né? Que eu fui fazendo por etapas, que eu vi esse nome e falei, não, vou ter que procurar o que é isso primeiro, porque senão eu vou ler o texto aí que eu não vou entender nada, né? E pensei nisso. Falei, traz bastante reflexões. E aí eu resolvi a ler, porque o Vinha de Luz sempre traz um versículo bíblico antes de trazer as reflexões do Emmanuel. E o versículo que está é em Tiago, capítulo 3, versículo 14. Olhem como é um versículo também difícil. Mas, se tendes amarga inveja e sentimento faccioso em vossos corações, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Pensei, bom, inveja a gente já sabe do que é. Agora, esse sentimento faccioso é aquilo da gente não querer se misturar. Não vou misturar com aquele ali não, porque eles gostam de sertanejo, eu gosto de rock. Não quero conversa com aquele povo lá não. Aquele povo fica indo pra roça, andando de cavalo, Deus me livre de cavalo, nossa senhora. Que só faz na cidade, mas você não quer nem conversar? Não quero amizade com esse povo não. E a gente muitas vezes fala que nós, não temos preconceito, porque a gente quando fala em preconceito, a gente pensa em qual preconceito? Naqueles que são rotulados, contra o gordo, contra o negro, contra o pobre. A gente não pensa nessas outras situações que às vezes a gente tem esse sentimento faccioso, que a gente também deve repensar. Que às vezes a gente deixa de conhecer ou se interagir com uma pessoa bacana de acordo por causa da sua preferência. Mas
Vou ler o texto aqui para vocês do Emmanuel, até porque agora que eu vi que minha bateria está acabando. Toda escola religiosa apresenta valores inconfundíveis ao homem de boa vontade. Não obstante, os abusos do sacerdócio, a exploração inferior do elemento humano e as fantasias do culto exterior, o coração sincero beneficiar-se-á amplamente na fonte da fé, iluminando-se para encontrar a consciência divina em si mesmo. Mas, em todo instituto religioso, propriamente humano, há que evitar um perigo, o sentimento faccioso, que adia indefinidamente as mais sublimes edificações espirituais. Católicos, protestantes, espiritistas, todos eles se movimentam, ameaçados pelo monstro da separação, como se o pensamento religioso traduzisse fermento da discórdia. Infelizmente, é muito grande o número de orientadores encarnados que se deixam dominar por suas garras perturbadoras. Espessos obstáculos impedem a visão da maioria. Querem todos que Deus lhes pertença, mas não cogitam de pertencer a Deus. Que todo aprendiz do Cristo seja preparado a resistir ao mal. É imprescindível, porém, que compreenda a paternidade divina por sagrada herança de todas as criaturas, reconhecendo que, na casa do Pai, a única diferença entre os homens é a que se mede pelo esforço de cada um. Mesmo sendo tenso difícil, a gente lê uma vez, lê duas, tem as palavras difíceis que o Emmanuel quer que a gente evolua, nem que seja no uso do vocabulário, nós vamos evoluir, né? Estudando o Emmanuel. Mas é um texto que, diante desses últimos acontecimentos, eu acho que ele veio bem a calhar. Porque o que nos diz isso? Que a gente, muitas vezes, pela nossa fé, nós ficamos cegos. Nós praticamos a intolerância, nós praticamos o ódio e a violência, digamos até por um bem maior, digamos assim. A gente está vindo aí de uma semana onde nós tivemos mais massacres do jihad, mais pessoas na Guerra Santa, mais atiradores em supermercados, homens-bombas em ambientes públicos. E quando eles são questionados, por que você fez isso? Por que você saiu matando todo mundo? A grande maioria, porque na minha crença só tem salvação quem segue o meu Deus. Quem segue os muçulmanos, que se brigam tanto por causa de Alá, que quem não segue Alá merece morrer porque está tornando a terra um lugar pior, a terra um lugar de incrédulos. Olha que situação. Aí quando a gente fala numa coisa assim, numa visão ampla, a gente condena. Fala, nossa, que absurdo matar uma outra pessoa em nome de um Deus. Não deixa de ser um absurdo. Mas isso é no macro. E muitas vezes acontecem essas situações macro para a gente parar e pensar no nosso coração, no micro, no pequeno. Graças a Deus aqui não tem nenhum assassino. Mas quem nunca? Ah, aquele povo crente lá, ó, ixi, Deus me livre daquele povo do Universal lá. Nossa, aquelas papa-hóstia, Nossa Senhora. Nossa, fulano não sai da igreja. Olha para você ver. E a gente fala. A gente comenta. E muitas vezes, como diz o Jamiro, não é o nosso caso, né? Não tem ninguém aqui. Mas muitas vezes acontece, né? Lá em Belo Horizonte, que era cidade grande, né? Que algumas pessoas, simplesmente por ser espíritas, se acham mais do que os outros. Mas por que a gente é melhor que o outro só porque a gente é espírita? A gente tem tantas pessoas que são espíritas, mas que têm uma conduta não muito exemplar.
E tantas pessoas que são ateus e a gente vê envolvido em campanhas que são pessoas benevolentes. Será que realmente a religião pode rotular quem a gente é? Será que a gente, por ser espírita, a gente é melhor do que um católico? A gente é melhor do que um protestante? Ou ainda, aqueles outros espíritas lá de São Paulo, que ainda acham que, não, eu sou espírita, mas eu sou mesa branca. Deus me livre daquele povo da Umbanda. Nossa, não posso. Candomblé, então, Nossa Senhora. Aquele não, eu sou outro espírita. Mas a gente fala isso num tom pejorativo. Se a pessoa é da Umbanda, se ela está feliz, que bom para ela. Se a pessoa do Candomblé está feliz, que bom para ela. O que é importante? É a religião da pessoa ou é a diferença que ela faz no mundo? Eu acho que é a diferença que ela faz no mundo. Porque a partir do momento, se nós fôssemos rotulados somente pela nossa religião, aí a gente estaria vivendo mais ainda o faccionismo. Nossa panela ia ser cada vez mais fechada, cada vez mais densa, iam começar de início piadinhas, depois inimizades, depois briga, depois guerra, depois matanças, como virou lá que a gente tem visto aí no exterior. Ou vocês acham que essa questão de matar outra religião em busca da salvação começou assim em grandes atos? Começaram pequenos, que foram alimentados até tomarem grandes proporções. A nossa localização geográfica, ela é boa porque esses conflitos religiosos não fazem tanto parte do nosso cotidiano. Embora a gente veja aí ataques em questão das minorias, né? As violências em si, a gente ainda vê. Mas o texto do Emmanuel traz isso para a gente, que a religião, que teria que ser um caminho para nos ligar... O que é religião? É religar a terra ao céu, a palavra religião. Aí cada religião faz essa, entre aspas, ligação à sua maneira. Então, a religião, pela origem da palavra, etimologicamente teria que ser algo bom. Mas nem sempre é assim. E a gente, quando vê uma situação assim, o que a gente faz? A gente aponta o dedo? A gente põe lenha na fogueira? A gente fica metido, como diz criança, ai tia, tá mitidando. A gente fica mitidando? Ou a gente para, pensa e reflete no que a gente pode fazer? Como a Geni falou agora, né? Dos agasalhos. Se a gente fazer alguma coisa. Para quem está lá longe, eu só posso fazer uma prece. Para que eles encontrem paz, para que os danos tenham sido o menor possível, para que o maior número de pessoas tenham se salvado, para que os feridos se recuperem e para que que foram a óbito que sejam acolhidos. Mas às vezes eu vejo uma intriguinha assim, perto de mim e não ponho um pano quente. Às vezes eu mesmo estou começando a me achar demais, porque uma coisa é fato. Os espíritas são um grupo religioso voltado muito ao estudo. Sim, do mesmo jeito que se você pegar uma igreja protestante e você conversar com uma pessoa atuante e você conversar com ela de uma passagem da Bíblia, provavelmente ela vai te falar qual que é o livro bíblico, qual que é o capítulo, qual que é o versículo, ainda vai falar uma citação de como o versículo tal está na Bíblia. Estou mentindo? Porque eles estão voltados ao estudo daquele evangelho. Nós, espíritas, nossos estudos são mais amplos. Mas nem por isso a gente é menos ou mais do que aquele outro. A gente está numa vantagem porque a gente já está vendo como que as coisas funcionam. A gente sabe que tudo decorre de nós mesmos,
tudo que acontece comigo provavelmente é consequência de alguma coisa que eu fiz, que acontece sim coisas ruins comigo, que eu não fiz nada, acontece, porque o outro também vai fazer as coisas, o outro também vai fazer maldade. Nem sempre a coisa ruim acontece comigo porque eu plantei também. Às vezes o outro que está lá com tanta sede de ódio que acaba que respinga ali na minha encarnação, na minha vida. A gente tem que ter essa consciência também, porque senão a gente cai naquela coisa. Nossa, mas eu faço tanta coisa, acontece coisa ruim. Ah, mas na encarnação passada. Não, mas na encarnação passada então eu fui o quê? Um serial killer? Porque só acontece coisa ruim comigo. E nem sempre. Nem sempre. Então, ao se tratar de religião, o que eu entendi por esse texto? Que a gente deve ter muito cuidado ao lidar com a religião do outro. Porque uma coisa é você chegar assim e falar assim, Thelma, eu frequento o centro espírita, vamos um dia lá na reunião comigo, toda segunda-feira, troca o palestrante, você foi lá hoje foi um palestrante, você não gostou muito, mas volta semana que vem, é um outro palestrante. Olha que legal, agora olha a diferença. Ô Thelma, larga a mão dessa vida, você ficar indo pro culto, sábado à noite? Não, isso aí não é dia de rezar não. Dia bom para você rezar é segunda-feira. Larga a mão disso e vem pro centro. Lá você vai ver direito o que é verdade, vai parar com essas balelas aí e vai rezar no dia certo. Olha a diferença. O convite foi o mesmo. Mas olha como o segundo discurso foi carregado de ódio. Foi pesado, foi com preconceito. Onde foi parar o respeito? Eu acho que o mundo está hoje um pouco do jeito que está por causa de respeito. Porque não tem respeito com ninguém. Aí, aquele povo que encontra numa situação que foi muito tempo humilhado, fala assim, não, eu já fui tempo humilhado, agora vocês vão ter que me engolir, me aceita e pronto. E não é assim, gente. A gente tem que o quê? Respeitar. Seja a fé, seja qualquer outra situação. E a gente vê as informaturas, principalmente, que conseguem fazer um culto ecumênico, o tanto que é bonito. Aquele formando evangélico, junto com o católico, junto com o espírita, numa celebração de ação de graças, de agradecimento a Deus por uma etapa concluída, pelo esforço de todos. Que bonito! Mas a gente tem que deixar esses cultos não somente no dia da formatura. A gente tem que ter essa questão de respeito às outras religiões diariamente. E isso, gente, todas, já disse todas? Todas as religiões pecam nisso. E nós, espíritas, não somos diferentes dos outros. A gente peca nisso também. E pecamos muito. Porque como nós estudamos muito, às vezes a gente acha que a gente é mais, que a gente conhece mais. Aí a gente tem que lembrar do tempo da escola, que a gente não gostava do coleguinha que era CDF, porque o coleguinha sabia mais, ficava falando para a professora, ficava naqueles debates com a professora, todo chiquetoso, e a gente falando assim, mas para que ele está falando isso, gente? Olha o assunto da matéria, ele está indo lá para frente com a professora, para nós que cara chato. Nossa, para que ficar dando aula? Para que ficar nessa viagem? Todo mundo conhece um coleguinha assim, eu conheço uns 3. Na faculdade, então, eram umas que adoravam mostrar que leu aqueles livros de 400 páginas em 3 dias e falava com as professoras, não, porque a teoria de um, de outro. Nossa, eu falo assim, gente, mas não é o momento. Para que isso? Então, nós temos que pedir muita espiritualidade, sabedoria, para a gente saber falar sem ofender, convidar e respeitar, independente da religião do outro. Porque a finalidade das religiões são as mesmas. Claro que a gente não concorda com as outras religiões, senão nós não estaríamos aqui. Se fossem todas iguais, não tinha por que eu estar aqui. Eu podia estar lá, podia estar na outra, podia estar em casa, né? Por que a gente está aqui? Porque a gente tem a nossa afinidade e é aqui que a gente encontrou o lugar para o nosso crescimento, o lugar para a gente ser cada dia melhor. Mas nós temos que entender que
uma pessoa, para ser extremamente boa, não precisa ser necessariamente espírita. Uma pessoa, para dar de repente um ensinamento para nós sobre um processo reencarnatório, não precisa ser necessariamente espírita. Tem pessoas que se dizem espiritualistas e que têm uma sabedoria até mesmo da doutrina que, nossa senhora, você fala assim, não, mas você está falando isso daí, é espírita, eu já li isso no Evangelho segundo o Espiritismo. Não, eu não sou espírita não. Mas se você conversa com a pessoa, você vê que ali tem conteúdo. Mas ela não gosta de denominar. Tudo bem. Ela não vai deixar de perder os atributos dela por causa disso ou daquilo. Ao contrário, nós estamos aqui nessa encarnação para a gente ser cada vez melhor. Melhor enquanto pessoa, melhor enquanto ser humano, melhor enquanto espírito, melhor enquanto alma, melhor num todo. Melhor na nossa parte de emoções, melhor na nossa parte de inteligência, porque tem aquelas pessoas que falam assim, né? Nossa, ele é muito inteligente, mas você pedir para dar um abraço, nossa senhora. Tem uma pessoa aqui em Eloy Mendes que era muito inteligente, gostava muito dele, né? Que Deus o tenha, que é o tio Adiel. E o tio Adiel é uma pessoa que era muito polêmica aqui em Eloy Mendes, né? Os que amavam, os que odiavam, né? E um dia eu chegava no tio Adiel, que eu conheci o tio Adiel por causa da maçonaria, né? Que meu pai frequentava a maçonaria, então eu conheci o tio Adiel lá. E um dia eu fui no escritório dele e ele veio naquele jeitão dele comigo, e aí, Poliana, negócio da escola, você sabia que aconteceu isso? Aí eu falei assim, tio Adiel, eu não sabia disso não, o que eu sei é que eu tô com saudade sua e vem cá, quero te dar um abraço. Gente, ele ficou sem ação. Eu acho que foi um dos poucos abraços da vida dele que ele recebeu, porque ele não sabia o que fazer com um abraço. Ele ficou... Aí eu falei assim, tio, eu falei, não, me abraça, eu tô com saudade de você. Esse meu jeitinho meio louquinho, né? Mas ele ficou sem ação. E que pessoa mais inteligente do que o tio Adiel, gente? Você podia perguntar qualquer coisa de constituição, de lei de responsabilidade fiscal, de contabilidade. Nossa, você podia perguntar qualquer coisa. Estou mentindo, Kardec? Não. Você perguntava para o tio Adiel, ele falava assim, tio Adiel, isso aqui é contra a lei? Ele falava assim, de acordo com a Constituição, no artigo tal, não sei o que, mas teve que foi promulgada, dava aquela aula. Eu ficava só assim, nossa, um dia eu vou ser assim. Mas, depois desse episódio do abraço, eu vi que ele não era muito de contato físico. Tanto que eu fiquei até com medo, né? Abracei ele mais, né? Toda vez que eu vi ele, oi tio, tudo bem? Fiquei mais, né? Contida, né? Quem me conhece sabe que eu sou meio alvoroçada, né, gente? Aí tem os dias que eu tô muito feliz, aí eu saio, né? Abraçando todo mundo, querendo, né? Naquele fervo todo. Aí, né? Não, vamos mais devagar com o andor aí. Isso que a gente tem que ver. Então, às vezes, a gente tá aqui pra gente crescer em alguma coisa. Uns vão estudar mais, outros vão ser mais emotivos, outros vão ser mais racionais, que às vezes a pessoa é muito emotiva, mas não põe o pé no chão para ali poder centrar suas ideias. Então, nós, diante de tudo isso, a gente não pode esquecer que cada um está no seu momento. A gente, quando vê uma religião que estuda, que a gente acha que é muito atrasada, muito retrógrada, mas, gente, tudo na minha vida eu comparo com escola. Não é porque eu trabalho em escola que eu amo trabalhar em escola, tá, gente? Mas tudo eu comparo com escola. A nossa vida, a gente pega como se fosse lá no prezinho até a faculdade. Se eu chegar aqui e falar aqui, gente, hoje vamos numa escola. A nossa aula, nós vamos fazer prova sobre biologia. Aí fala assim, nossa, biologia? Aí você já vai ver, a Val, que é enfermeira, já vai estar lá no ensino médio. O Lu, que é psicólogo, já vai estar lá na frente também. A Vitória, que formou agora, já está ali no 9º ano.
Minha mãe, que estudou muito tempo, já vai estar lá na alfabetização, vai ter que estar relembrando. E outros aí que de repente, isso aí, biologia, não sei nada, não, nem lembro. Pode pôr lá na educação infantil. Assim é a vida. Então, às vezes, a gente acha que uma religião é muito fechada, mas aquela religião tem os seguidores. Às vezes, naquele momento, é aquilo que a pessoa tem. Então, venhamos e convenhamos, gente. Quantas pessoas, as igrejas que são mais fanatistas, não conseguem tirar do vício? Também, você vai na igreja, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, vai de manhã, sessão de descarrego à noite, à tarde tem culto não sei o quê, culto das irmãs, culto não sei o quê, arrecado, é o dia inteiro na igreja. Mas para a pessoa, naquele momento que está ali, no mundo das drogas, às vezes que ela precisa é disso. É um lugar que ela fique 24 horas por dia presa para não pensar na droga. Estou ali, conseguiu, ufa, passei, estou nas drogas. Agora já posso ter uma vida mais social. Vou procurar uma outra igreja que não seja tão fechada, de modo que eu consiga conviver com o meu vício, mas com o tempo livre. Infelizmente. Então, nós temos nossa escada evolutiva, nós temos nossas diferenças, nós temos todas as religiões e todas as religiões devem ser respeitadas. E antes, eu lembro um dia que o Henrique falou para mim, estava conversando com ele, falei, nossa, Henrique, passei lá acho que foi na vila, falei, nossa, mais uma igreja do templo de Jerusalém, não sei o que, uns nomes meio atrapalhados. Aí eu falei assim, nossa senhora, esse povo abre muita igreja, né? Uns nomes nada a ver, nem tem nome mais de igreja. O povo fica abrindo igreja. O Henrique deu aquele lava-cara na mim, né? Falei assim, que bom que tá abrindo igreja, pior se fosse abrir no bar. Que bom que tá sendo igreja, pior se fosse um ponto de droga. Eu fiquei murchinha, né? Vou falar o quê? Tenho que falar? Não tem. Então, eu falo, essa palestra... Eu achei um tema muito difícil, mas em contrapartida, serviu muito para mim. Porque eu tenho muito esse pecado. Às vezes o povo fala que vai em tal igreja, eu só faço assim. Você vai lá? Por quê? Não. Nada não. Agora você vai falar, vai com Deus. Assim, você vai lá? Que bom, vai com Deus. Se qualquer lugar, pessoa que faça a gente ser melhor, gente... que sigamos. Às vezes, como eu falei, a pessoa podia estar usando droga, tá aí na sarjeta, pegou as coisinhas dele e foi lá para outra igreja, que bom que foi. Foi para algum lugar, pelo menos enquanto está lá, não está fazendo coisa errada. Pode estar pensando, mas fazendo não está. Então vamos perceber que nós temos que entender, aliás, que nós somos amor. E tem até essa frase aqui, ó. Querem todos que Deus lhe pertença, mas não cogitam de pertencer a Deus. É aquilo que eu sempre falo da centelha divina. Eu falo que cada pessoa aqui no centro tem um jargão. O meu jargão é da centelha divina. Se eu fizer uma palestra, gente, e não falar da centelha divina, eu não vim fazer palestra aqui no centro. Eu tenho que falar da centelha divina. É o meu jargão. Então, é isso. A gente tem que deixar a nossa centelha divina acesa. A gente tem que ter mais amor no coração. Ser mais acolhedor. Aqui falou da religião, mas em todos os sentidos. Todo mundo gosta de chegar aqui e dar um abraço na Geni. Olha que acolhimento mais gostoso. É igual eu falo, a gente gosta tanto de ser acolhido que às vezes a gente esquece que a gente também tem que acolher os outros. Igual eu falei na reunião hoje, eu falo, gente, vocês falam tanto que o Estado tem que ter dó da gente, mas se vocês não querem ter dó dos alunos, o que adianta? Tá uma coisa errada aí. Então, pensemos nisso, gente. Nós não somos mais do que ninguém por nós estarmos aqui. Podemos ter mais conhecimento do que outras religiões? Sim, porque nós temos acesso
a outros materiais, a outros livros, que as outras religiões ainda não têm. Mas nem por isso elas têm menor valor. Porque vai chegar um momento que todos nós vamos estar evoluídos e vamos ter um conhecimento, pelo menos assim, um pouco mais equiparado. Vai chegar esse momento. Mas até chegar lá, ao invés de apontar o dedo para o coleguinha que está para baixo, oferece a mão, vem comigo. Vamos conversar sobre o que você acha disso, o que você acha daquilo. Vamos conversar e não debater. São coisas diferentes. Conversar, expor ideias diferentes, todo mundo às vezes aprende, nossa, ele é budista. Vocês já conversaram com budista? Gente, é muito interessante. Ser budista, nossa, eles têm uns pensamentos interessantes, muitos pensamentos, inclusive, bate com o espiritismo. Que legal, nossa, é legal essa forma de ver a vida. Será que isso tem no espiritismo também? Deixa eu procurar lá no evangelho, deixa eu procurar na codificação. Olha só, motivou, conversou, aprendeu, trocou ideia. Mas vamos conversar e não debater. Acolher e não ofender. Mais do que tudo, respeitar. Pois cada um vai na religião, vai no lugar que se sente bem, que se sente acolhido e mais do que isso, que se sente importante. Porque o bom do nosso centro ser pequeno, eu espero que quando ele for grande, ele não se perca. Porque nós temos uma vantagem, nós somos poucos. Um dia que a Val não vem no centro, ela falta no centro. No outro dia que ela vem, Val, você não veio, senti sua falta. Fala assim, nossa, senti minha falta. Igual hoje, todo mundo, Idelma, desculpa, passamos seu aniversário, foi tão corrido. Que bom! Mas a gente, quando nós formos mais, a gente não pode esquecer dessa essência, que nós somos importantes, que a gente gosta que os outros se importem conosco, mas vamos também nos importar. Vamos acolher, vamos respeitar e ter principalmente mais tolerância, gente, porque o mundo já está muito difícil. Já tem muita gente para apontar e já tem muita gente de braço cruzado. Mas eu não brigo nem tanto com os que estão com o braço cruzado, porque pelo menos é aquilo, não ajuda, mas também não atrapalha. Prefiro do que aqueles que ficam só atazanando. Mas vamos ver como que a gente pode mudar isso, respeitando as diferenças de cada um. Então, o que eu tinha a falar para vocês é hoje. Vocês que não estão acostumados a me ouvir, peço desculpa do alvoroço, que eu sou alvoroçadinha assim mesmo, tá? Mas a mensagem que o Emmanuel trouxe para nós, de acordo com o meu entendimento, é isso. Vamos saber do nosso lugar, que nós somos um ser em evolução, cheio de defeitos, igual o coleguinha das outras igrejas, mas que nem por isso a gente pode se achar mais do que eles. Certo? Obrigada.